pessoal, no vídeo anterior a gente falou sobre processos de desligamento que acontecem por iniciativa da empresa. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre processos de desligamento que acontecem por iniciativa do profissional. Às vezes pode acontecer que é o melhor integrante da nossa equipe, o nosso maior talento, aquela pessoa que estava fazendo muitos gols no campeonato, chega pra gente e diz assim: Daisy, eu preciso pedir meu desligamento dessa empresa. Bom, a gente vai ver como lidar com isso e como fazer esse desligamento e essa conversa de uma forma profissional e correta nesse vídeo. Eu sou Daisy, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas. Roda a vinheta. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer quando um profissional da nossa equipe solicita desligamento é ouvir. Então, eu preciso ouvir e entender os motivos que fizeram essa pessoa chegar a essa decisão, tomar essa atitude. É muito importante eu realmente sentar e ouvir e não simplesmente fingir que eu estou ouvindo e esperando para falar, para rebater o que a pessoa está falando. Então, eu infelizmente já acompanhei gestores que dizem assim: mas eu te tratei como um filho e agora você faz isso comigo. Gente, não é por aí. Eu primeiro preciso ouvir. A gente deve lembrar que um processo de emprego é um contrato de trabalho. Então, não é uma relação familiar, pode se transformar numa relação de amizade, pode até se transformar numa relação familiar, mas essas dimensões elas precisam ficar separadas do contrato de trabalho. No Brasil, a gente mistura bastante essas dimensões. Então, a gente mistura amizade com negócio. Geralmente não dá certo. Então, nossa primeira iniciativa como líderes que estão recebendo um pedido de desligamento é ouvir. Ouvir de forma interessada, empática, para realmente entender os motivos pelos quais a pessoa tomou essa decisão e resolveu tomar essa atitude. A segunda dica que serve para quando a gente recebe o pedido de desligamento de um profissional da nossa equipe é o mesmo do vídeo anterior, que é o seguinte: eu preciso manter a calma e falar de uma forma profissional e imparcial. Então, não importa se eu fui pego de surpresa por aquela notícia. A surpresa às vezes faz as emoções aflorarem. Então, se eu fui pego de surpresa e eu percebo que aquilo me tirou do centro, que assim eu não vou conseguir manter a calma para falar com aquele profissional naquela hora, eu posso dizer isso para ele. Dizer assim: puxa, você me pegou de surpresa. Eu preciso de uns minutos para absorver essa notícia. Eu vou tomar uma água, vou respirar um pouco e daí a gente já conversa. Então, é importante manter a calma, porque senão acontece o que a gente já falou no vídeo anterior. Eu vou acabar falando coisas sobre as quais eu vou me arrepender mais tarde. Então, não importa se eu gosto ou não gosto daquela pessoa, o respeito ele é fundamental em qualquer momento na vida, mas em especial nos processos de desligamento. Então, manter a calma, ser imparcial, pensar com racionalidade, gerenciar as minhas emoções é muito importante nesse momento. Uma pergunta frequente entre os clientes da Synchrony é se no momento em que o profissional solicita o seu desligamento, se a gente deve tentar reverter a decisão dele. Vejam, complicado, porque assim, ó, a gente deveria usar essa reversão de quadro como a exceção absoluta. Porque o que acontece? Muitas empresas não valorizam os profissionais ao longo do tempo. Então a pessoa vai lá, fica esquecida, não recebe feedback, não recebe mudanças na sua remuneração, ela começa a olhar para o mercado e um dia ela fala assim: consegui uma outra colocação melhor no mercado e vou embora. E daí o gestor diz assim: não, eu te pago o dobro do que estão te oferecendo, ou te pago 30% a mais do que estão te oferecendo no mercado. E a pessoa fica.
e daí ela volta a ser desvalorizada, desvalorizada, desvalorizada. Então, o que isso mostra para a organização? Mostra para a organização que a única forma de ser valorizado pela empresa é pedindo demissão. E daí a gente começa a ver um monte de gente indo para o mercado buscar oportunidades no mercado só para ser valorizado onde está. Isso é muito ruim. Então, a gente deveria sempre ter uma relação ganha-ganha com essa pessoa. Se a gente não conseguiu mantê-la no quadro, infelizmente a gente vai perder para o mercado, o que também é uma coisa que é natural que aconteça em alguns casos. No entanto, se aquela pessoa ela é o craque do teu time, você percebe que ela não vai fazer isso com constância, que isso não vai virar moda dentro da organização, você pode até fazer isso. Então, fazer uma proposta para ela ficar. No entanto, lembrando sempre de, neste momento, fazer uma avaliação de como estão os seus processos de gestão de pessoas para que isso não vire uma epidemia e para que isso sirva de lição para a empresa aprender a valorizar seus talentos, para que esses talentos não fiquem olhando e negociando com o mercado, certo? Então é importante fazer esse momento de reflexão e usar a reversão de solicitações de demissão por iniciativa do profissional como uma exceção e não como a regra. Um outro aspecto que é fundamental nos desligamentos por iniciativa dos profissionais ou do profissional é a gente negociar com ele o processo de desligamento. Porque, diferente da demissão por iniciativa da empresa, a demissão por iniciativa do profissional muitas vezes nos pega de surpresa. E normalmente é no pior momento, né? A lei de Murphy. Então, quando você menos espera ou quando você mais precisa daquele profissional, ele acaba pedindo seu desligamento. Porque ele está fazendo gols no campeonato e ele se torna visível ao mercado. Então, é natural também que isso aconteça. Então, diferente da demissão por iniciativa da empresa, no processo de demissão por iniciativa do profissional, a gente pode sim negociar o cumprimento do aviso prévio. Porque, como você foi pego de surpresa, muitas vezes, ou na maior parte das vezes, você não teve tempo para preparar a equipe, para escolher outra pessoa, para ter um plano de contingência. Então, é importante você negociar com aquela pessoa para ver se ela pode repassar aquele trabalho dela para um outro profissional, mostrar onde estão as coisas, onde estão os arquivos, o que ela está exatamente falando, como estão as negociações, como estão as relações com clientes internos e externos. Então, é importante ter alguns dias para a gente conseguir se adaptar à nova realidade, se essa demissão por iniciativa do profissional realmente se consolidar. Então, é importante a gente ter essa conversa com ela. E diferente do processo de desligamento por iniciativa da empresa, vale lembrar que essa pessoa não está sendo excluída do grupo. É ela que está solicitando a exclusão do grupo. Então, o sentimento dela é muito diferente. Então, a gente pode contar com ela para fazer esse repasse de conhecimento e de procedimentos para um outro profissional da empresa, sempre que isso for possível. Bom, gente, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal da Synchrony, compartilharem esse vídeo ou esses vídeos, porque tem a primeira parte, que eu vou deixar o link aqui também nas descrições para as pessoas que ainda não assistiram. E que a gente possa lembrar que fazer um bom processo de desligamento é muito importante para a empresa e muito importante para a gente se sentir bem com os processos de desligamento pelos quais a gente passa e que são naturais na vida. Então, eu queria pedir para vocês comentarem aqui sobre processos de desligamento que vocês receberam pedidos da equipe de vocês ou em que vocês pediram o desligamento e se vocês ou se as empresas onde vocês estavam seguiram essas dicas. Espero que tenham seguido, mas comentem aqui para a gente trocar experiências nesse canal. Muito obrigada, até a próxima!